Então, vamos começar? Então, bom dia a todos. Hoje é, então, uma terceira aula introdutória, terceira e última, né? Aula introdutória ao livro de Apocalipse. Oi? Não, semana que vem já é agosto, né? Daí já entrou férias. Ah, é? Ah, então, melhor ainda. Conteúdo para isso tem. Então, não tem problema. Então, a terceira, mas não última, aula introdutória a Apocalipse. Na semana passada nós falamos sobre o anjo da igreja, né, e a ideia da linguagem simbólica. Dentro dessa ideia de linguagem simbólica entra também a aula de hoje. Eu vou fazer uma advertência agora e provavelmente vou fazer ela no meio e vou repetir ela no final, porque esse é um ponto extremamente importante que eu quero deixar muito claro. Hoje nós vamos falar sobre... Tcharam! Ixi, será que eu trouxe errado o estudo? Porque ele está falando de números. Será que eu trouxe do livro errado? Não, nós vamos falar sobre os números em Apocalipse, né? Aqui tem uma questão de cultura. Hebraico não tem, o hebraico não tem número. E não é que eles não tenham representação escrita de número. A língua hebraica não tem número. Então, não se diz em hebraico, se diz a em hebraico, né? Que é o Aleph, né? É a letra. Então, além de não ter o número, a letra representa quantidades. Mas essa representação também tem valor lexical e de sentido, né? No sentido de que o 1 ele tem um valor, o 2 ele tem um valor, né? E, por exemplo, todo mundo sabe qual é o número da perfeição, que é? 17. Pois é, vocês já vão ver que vocês estão errados, ou semi-certos, se é que é possível, né? Será que o 7 é o número da perfeição? Será que toda perfeição é o 7? Acho que não, hein? Mas, então os números têm significado, os números têm valores. Qual é a advertência, né? Qual é a grande advertência que eu preciso fazer? Os números, eles têm significados, e os significados podem representar, né, determinadas questões. Isso não quer dizer que os números têm poder. Por quê? Porque se a gente for atribuir poder ao número, isso chama-se numerologia. Pronto, né? Nós não estamos aqui para ensinar numerologia. Numerologia é uma outra crença, não é uma crença cristã, nem uma crença judaica. Ah, mas e a Cabala? Pois é, toda religião tem seus desvios. O cristianismo tem seus desvios, o judaísmo também tem. Eles atribuem, a Cabala atribui poder ao número. E, portanto, né, meu carro tem que ter, somando os números e as letras, tem que dar 7, porque senão eu vou bater o carro. Isso é numerologia, isso é crendice no número, tá? Então, os números têm significados, não significa que os números tenham necessariamente poder. Eu trouxe, então, dentro disso, uma série de questões que é do hebraico e os números, né? Então, como eu disse, no hebraico não tem número, né? Não tem a grafia de números, nem... uma letra, algo que representa os números. Japonês, por exemplo, é curioso. Não sei se vocês já pegaram um produto japonês, você olha assim o rótulo atrás, não entende absolutamente nada, mas de repente aparecem os números ali, né? Por quê? Porque eles usam os números que nós usamos, que são os números indo-arábicos, né? É o número normal, os algarismos, né? Os números normais e tal, eles usam esses números. O hebraico não usa isso, usa letras para representar esses números. Tem, por exemplo, alguns salmos que você vai tendo, cada conjunto de versos, você tem uma letra ou um número, né, atribuído ali e tal. Normalmente a Bíblia, e aí, voltando, a gente quando abre a nossa Bíblia, ela é cheia de números, né? Dos numerozinhos grandes e dos numerozinhos pequenos, que são os capítulos e os versículos. A gente precisa lembrar que aquela divisão de capítulos e aquela divisão de versículos é uma mera organização. Ela não acrescenta nada no texto, porque a gente quando lê, né, sabe que aquilo não é do texto,
mas é simplesmente uma divisão de porções para memorizar melhor. Isso traz alguns problemas? Às vezes traz, porque a gente quando separa, a gente às vezes esquece de ler o versículo de antes e o versículo de depois. Né? E às vezes deixa de lado algum contexto, né? Por exemplo, tem muita gente que usa como um versículo de alegria, né? Ou de força, tudo posso naquele que me fortalece. Legal, né? Só que não lembra que Paulo, quando fala isso, é falando, eu posso passar fome, eu posso passar tristeza, eu posso passar ameaça de morte, né? Acha que o tudo posso fazer qualquer coisa. E não, posso passar por qualquer adversidade, né? Então essas divisões às vezes trazem algum probleminha, mas são inserções que são feitas depois. Então os números são acrescentados muito tempo depois, né? Nessa divisão de números tal. Então não tem a divisão de versículos não é original da Bíblia, né? Ela era escrita sem essa separação. Tanto é assim que a gente pode ver várias vezes em que a Bíblia cita a Bíblia, e aí vou pegar exemplo de Jesus, né? Jesus muitas vezes diz assim, porque o profeta disse, ou porque está escrito, e ele não diz onde, né? A gente sabe onde e tal, mas fala assim, está escrito. E aonde que está escrito? Né? Então ele não diz. Mesmo quando ele está lá no templo, né, que ele pega o livro do profeta Isaías, abre e lê lá e fala assim, esse versículo se cumpriu hoje, né? Pronto, mas ele não fala qual é o versículo, onde o versículo... Ele lê o versículo do começo ao fim, que é a paraxá, é a porção, mas não lê, mas não diz qual é, né, o versículo tal do capítulo tal, até porque essa divisão não existia. Bom, então, dentro desse contexto, a gente precisa entender o que os números significam. E aí eu trouxe, dentro da cultura judaica, e aí, vou aproveitando, por que fala ali de hebraico e os números? Se o Novo Testamento é escrito em grego. Sim, ele é escrito em grego, mas para um princípio de uma população cuja língua comum era o hebraico. Né? Então, a cultura que está inserida ali é o hebraico. Né? Muito embora a cultura escolástica fosse com a base grega, os primeiros cristãos, os judeus do caminho, né? Ainda estamos na fase em que o judaísmo e o cristianismo começam a se separar, mas os primeiros cristãos, a língua corrente deles ali era o hebraico. E essa cultura dos números, né, esse valor dos números, mesmo que registrando em grego, eles ainda tinham. A gente precisa entender que isso é uma questão de cultura mesmo, né? É um valor da sociedade em que isso acontecia. Né? Então, eu trouxe alguns números com os seus respectivos significados. Quer ver? O número 1, por exemplo, significa absoluto. Dá para ler? Dá, né? Tá. Então, o número 1 significa absoluto, né? É a ideia do absoluto, do pleno, do completamente feito. Tem ali vários versículos, mas eu queria selecionar alguns para a gente ver, né? Gênesis 2, 24, é rápido, né? Gênesis 2, 24 é a ideia do homem deixar a sua casa e se unirá com a sua mulher e os dois serão uma só carne, né? Quer dizer, é a união absoluta. E aí remete à fala de Adão. Adão fala, né? Poxa, eu sou incompleto, falta uma companheira para mim, tal, né? Então, a ideia do completo em absoluto é justamente nessa ideia de que o homem e a mulher são dois, mas acabam sendo um, né? Acabam se unindo, por isso se completa. Mas vamos para Jeremias 32, 39? O profeta Jeremias 32. Jeremias 32, hoje nós vamos revirar a Bíblia, hein? Então, o livro do profeta Jeremias é a promessa de restauração de Israel,
E aí no versículo 38 diz assim, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, né? Então, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, né? De novo uma dualidade, e aí ele fala, ó, e eu lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho para que eles temam todos os dias. Quer dizer, é a ideia da união aqui. Eu estou no coração de Deus e Deus está no meu coração, né? A união dos corações, assim como lá no exemplo de Adão e Eva, a união de dois corações em forma de um casal, né? Por isso, inclusive, que nós vamos ter cantares naquela ração de união do homem com a mulher, numa interpretação extensiva da união de Deus com a igreja, ou como a gente vê em Apocalipse também, a igreja sendo chamada da noiva, né? Que está vindo para a união do seu casamento, né? Se tornando uma com Deus, né? Então é nessa ideia que o um significa absoluto. Dava para ver outro versículo também. Vamos ver 1 João 5. Agora já lá no finzinho. Nem todos os versículos a gente vai ver, tá? E quem quiser esse material, só dizer, eu passo sim, problema nenhum. Mediante um pequeno pagamento de direitos autorais. Pode ser até em real, tá? Não para quem ganha em euro, é baratinho. Brincadeira, pessoal. Não tem... Não, eu passo o material, essa parte é séria, a do pagamento que é brincadeira. Então, 1 João 5, versículo 7 e versículo 8, eu vou enquanto a gente não acha, eu vou brincando, né? Você não perde o foco aí, né? E aí, 1 João 5, versículo 6, 7 e 8 diz assim, esse é aquele que veio por água e sangue, isso é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um, né? Esses 3 são uma palavra absoluta. Sobre esses 3 não há contestação, né? Ou seja, o testemunho dos 3 é o testemunho perfeito, é o testemunho absoluto. Interessante, né? Já o 2, número 2, para a cultura hebraica, ele já significa a união, a junção de 2 diferentes. Então veja, no 1 são 2 diferentes, 2 ou mais, né? Diferentes que formam um. O 2, e aí não precisa muito... Isso é o que a gente tem também, né? No português, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o português só tem 2 números, né? Que é 1 e mais de 1. Já notaram isso? O português só tem 2 números, ou é 1 ou é mais de 1. O que quer ver? Se eu tiver uma caneta, eu digo caneta. E se eu tiver mais de uma caneta, eu digo canetas. E se eu tiver 3 canetas? Canetas. Se eu tiver 5.000 canetas? Canetas. E se eu tiver 338.418 canetas? Continua sendo canetas. Então, no português também é assim. Nós temos 2 números, singular e plural, ou 1 e mais de 1. Curioso, né? Eu nunca tinha parado para pensar, né? Pois é. Sabe por quê? Porque vocês não lembram lá da aula do 4º ano, quando a professora falou assim, a flexão de número. Vocês falaram, que número, professora? Que é a aula de português, você está perdida, né? A flexão de número é justamente isso, né? A criança aprendendo a passar do singular para o plural, né? Então, no português existem os numerais, que daí é 1, 2, 3, 4, 5 e vai ao infinito, mas número só tem 2, ou é singular ou é plural, né? E mesmo quando é 0, é um número, né? Porque eu não tenho nenhuma caneta, mesmo quando é 0 é 1, então eu tenho 2 números, nenhum ou 1, que é um número, que é o singular, e mais de 1, que é plural. Quer ver, a gente também tem valor na língua com número e a gente nem presta atenção. Aula de português junto, hein? Brasileiro dando aula de português, vocês já pensaram nisso? Mas então, o 2 significa justamente a união. E aí a gente vai explicar uma questão de fonoaudiologia de Jesus. Jesus não era gago. Sabia disso? Jesus não era gago. Mas tem trechos que parece que ele é gago. Quer ver? Vamos lá, João, não é 1 João, agora João, Evangelho de João, João capítulo 5, versículo 24.
João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 24. A versão que eu trouxe ali diz assim: em verdade vos digo. A minha versão aqui diz: na verdade vos digo. E talvez na sua deva ter algo nessa variação. Por que Jesus falou duas vezes na verdade? Porque era gago, né? Chama gago aqui também, né? Tartamudo, para quem fala espanhol, né? Gago. É por isso? Será que é? Não, né? Porque ainda que fosse, não tinha por que registrar a fala dele gaguejando, né? E é só nessas horas que ele dá uma gaguejada? Não, né? Aqui ele está... hebraico não tem aumentativo. Então, para fazer aumentativo, se coloca duas vezes, né? Então, é como se ele dissesse assim: o que eu vou falar agora é muita verdade. Porque tinha horas que Jesus não falava assim muita verdade, né? Falava a verdade. Por exemplo, estou com fome. Tem fome, pronto. Estou com fome, né? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus falou, né? Estou com fome. O caminho de Emaús, chega para os rapazes que estão comendo e fala: estou com fome, pronto. Não tem, né? É isso, né? Não tem nada demais. Mas quando Jesus vai dar o que nós chamaríamos hoje de uma palavra pastoral, quando ele vai invocar assim para dizer: presta atenção, porque agora, antes eu estava falando sério, mas agora o que eu vou falar além de sério, é profundo. Sério e profundo. Na verdade. Agora a minha fala tem a união de dois pontos. Eu vou falar uma verdade, mas que é uma verdade para o homem, mas também é uma verdade para o céu. O que eu vou falar agora não é a fala de um homem comum. Jesus tinha muita hora que falava como um homem comum, como qualquer um de nós, né? Chegava para um discípulo: ei, comeu? Você já comeu? Você já foi em tal lugar? Né? E aí, dormiu bem? Você não precisava evocar os céus para fazer uma pergunta dessa. Mas a hora que ele evoca os céus para literalmente, né, dar uma palavra profética ali, nessa hora é comum estar registrado assim: na verdade vos digo. É mais ou menos dizendo assim: ei, para tudo, presta atenção, porque o que eu vou falar agora é muita verdade, né? E aí esse repetir, como no hebraico não tem um número, né? Ele repete então para dar a grande ênfase ali, né? Por isso o 2 tem esse valor de união, né? E aí a gente olha assim também e entende o livro de Provérbios. Porque se você pegar, e aí é o livro todo, né? E é inclusive uma característica da poesia hebraica, e aí eu nem sei onde que... eu vou abrir aqui em Provérbios, e eu nem sei qual, porque é em qualquer trecho de Provérbios que isso acontece. Quer ver? Salmo, Eclesiastes, passei... Provérbios. Por acaso eu abri no 19, no 20. Por acaso eu abri no 20. Tá? E aí, peguei aqui o versículo 3. E aí ele vai dar de novo duas realidades. Versículo 3 diz assim: honroso é para o homem desviar-se das questões, mas tolo é o que se estremece nelas. Então a dualidade, né? Então, para compreender o homem como um todo, ele apresenta os dois pontos: o homem sábio e o homem tolo. Isso lá, Provérbios 19, 20. Agora mudei de página aqui, por acaso, estou em Provérbios 11, 12. 12, versículo 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio enganosos. Então veja, mais uma vez a dualidade, né? Mais uma vez os dois pontos para mostrar a união, essa dualidade que há no homem, né? Então, o número 2 representa exatamente isso. E no caso de Apocalipse, tem as duas testemunhas, que vão ter língua de fogo e tal, né? Que representam os patriarcas e os profetas, né?
Então, a gente tem as duas testemunhas. Mas as duas testemunhas que estão ali não são aquelas duas testemunhas de Apocalipse. Por quê? Porque isso nós vamos ver quando a gente for esmiuçar o texto, né, mais para frente. As duas testemunhas que ele está dizendo ali é lá de Mateus, capítulo 18, versículo 16. Vamos lá? Nossa, hoje vocês vão entortar a Bíblia, né? De abre para cá, abre para lá. É isso aí, é EBD. É escola bíblica, não é escola escutativa dominical. Vamos lá, Mateus, versículo 18, versículo 16. Então, capítulo 18, versículo 16. Ele vai falar, o capítulo 15 vai falar sobre o pecado do irmão. Se o irmão não te ouvir, leva consigo duas testemunhas, né? 2 ou 3 testemunhas, né? Para que a palavra seja confirmada. Por quê? Porque corromper uma testemunha é mais fácil que corromper duas, né? Então, quando duas testemunhas... Você falou, mas 2 testemunhas confirmaram isso, é sinal de que é uma verdade inegável, né? Então, a ideia é exatamente essa, né? Da soma, de chegar ao absoluto. Já o 3 significa interação e harmonia, e aqui é inclusive um sinal da existência da Trindade, né? A gente não tem essa palavra Trindade na Bíblia, mas a gente tem a expressão. Acho que essa inclusive foi a resposta do meu concílio. A maior demonstração da Trindade é o batismo de Jesus, porque tem o Espírito Santo que desce em forma de pomba, a voz audível de Deus, dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo, e essa própria voz dá o valor para o terceiro, né? Quer dizer, chama Jesus de filho, né? Então, é o Pai falando chamando aquela pessoa de filho, né? Portanto, Pai e o Filho, e o terceiro, que é o Espírito Santo descendo, e aí as Escrituras usam o símbolo da pomba como como o símbolo do Espírito Santo. Tem outros também, o óleo, a água, o vento, o fogo também são símbolos do Espírito Santo, mas nesse caso Jesus é a pomba, né? Mas o 3, aqui tem vários versículos, o 3 aparece muito na Bíblia, e ele tem uma representação, por exemplo, em Apocalipse 21, 13, que são portas nas 4 direções. Daí a gente precisa ver junto com 4, tá? Então se vocês quiserem ver agora, a gente vê agora, então não tem problema, né? Daí depois a gente volta pro 4 também. Mas Apocalipse 21, versículo 13, ele está descrevendo a Nova Jerusalém, e aí ele fala assim, tinha 3 portas da banda norte, 3 portas da banda sul, 3 portas do lado poente, a minha versão diz poente, né? Do lado leste, e 3 portas do lado oeste, né? Ou seja, para as 4 direções, e aí vocês já vão entender o que é o 4, é o próximo número, tem sempre 3 portas, né? É a ideia da harmonia, da interação, a ideia da permissão de entrada àqueles que chegam à Nova Jerusalém, né? E aí você tem outros versículos ali, né? Por exemplo, João 2,19 é Jesus dizendo que reconstruirá o templo em 3 dias. E aí, lembrando dessa reconstrução do templo em 3 dias, também tem a morte, um dos versículos que os alunos mais adoram decorar, que é Jesus chorou. Vocês lembram? Pergunta para fala um versículo, Jesus chorou. Não, cara, fala outro, não matar. Aluno é triste, né? Por que Jesus chorou? Quem tinha morrido? E o que acontece quando Jesus vai até a casa dele? O que a irmã dele fala? Que Jesus já tinha chegado tarde demais. Por que chegado tarde demais? Vocês já pararam para pensar? Porque Jesus recebe a notícia, demonstra claramente que ficou triste, chora, mas não vai. Belo amigo, né? Chorou, mas não foi. E espera passar 3 dias. Daí é que ele vai. Por quê? Pois é. Vocês não pensaram nisso, né? Porque, de novo, uma questão de cultura. A morte vem como um anjo,
na cultura judaica. E enfia uma espada do alto da cabeça até o coração. E pendura essa espada em cima da cabeça do morto. E o sangue vai pingando. E 3 dias depois, todo o sangue que havia na lâmina escorreu. Ou seja, 3 dias depois do sangue escorrido, não há a menor possibilidade da pessoa ressuscitar. Até então, eles entendiam que a pessoa poderia ressuscitar. É mais ou menos como a gente, quando acompanha alguém falecendo. A pessoa faleceu, você olha para ela e fala assim, mas 10 segundos atrás estava viva. Hoje a gente tem máquina que consegue precisar exatamente a hora da morte, mas a pessoa ainda não tem ainda a rigidez cadavérica, ainda não esfriou, ainda não está firme. Você não consegue respirar. Normalmente já estava com uma respiração muito fraquinha, então você não consegue diferenciar quando que efetivamente morreu. Né? Você não tem. E na cultura da época, então, menos ainda. Então, essa ideia de esperar 3 dias para a pessoa efetivamente morrer é literalmente quando se desfez completamente a esperança. Por isso que ela fala, agora é tarde demais. Agora, né, antes podia ser que estava em coma, podia ser que estava mal, tal. Agora é tarde demais, já não tem mais o que fazer. Né? E aí, passado o 3º dia, que Jesus ressuscita Lázaro e então mostra que aquilo efetivamente era um milagre. Tirou qualquer possibilidade de contestação de que não era um milagre. Né? Do mesmo modo acontece com Jesus. Do mesmo modo acontece com Jesus. Por que 3 dias? Jesus não tinha capacidade de morrer em 2 minutos depois ressuscitar, ainda em glória ali diante de todas as testemunhas, né? Estava todo mundo ali, plum, morreu. Plum, ressuscitou, descia da cruz com o corpo já glorificado, sem mácula nenhuma, ou mantendo ainda as chagas, podia ser assim. Mas a cultura precisava daqueles 3 dias para demonstrar que ele efetivamente morreu. E aí, como efetivamente morreu, efetivamente ressuscitou. Né? E a ressurreição de Jesus é algo tão inequívoco que a gente tem registro histórico de historiador não cristão dizendo, não, realmente tem um homem que venceu, eu não sei explicar, né? Um deles, o mais famoso, Flávio Joséfo, ele fala, olha, não tem explicação, mas tem um homem lá naquela região, todo mundo chamava de Jesus, que ele morreu, ficou 3 dias e depois ele ressuscitou. Isso não tem explicação, mas é fato. Todo mundo com quem eu converso fala isso, inclusive os não cristãos. Né? Flávio Joséfo é um historiador judeu que é odiado pelos judeus justamente por causa disso. Ele fala, olha, não tem explicação, é verdade, aconteceu. Né? E eu conversei com os seguidores de Jesus, eles confirmam. Eu conversei com os não seguidores de Jesus, eles confirmam que isso aconteceu. Eu conversei com romanos, eles confirmam que isso aconteceu. Quer dizer, Flávio Joséfo é um tiro no pé para quem acha que Jesus não ressuscitou efetivamente. Né? Então o 3 tem esse valor. Mas lembra que nós vimos ali as 3 portas nas 4 direções. Né? Eu falei, precisa ver o 4 também. Então vamos ver o que o 4 significa. O 4 significa cosmos, né? A totalidade, a grandiosidade, né? O completo. Então, em Apocalipse 21, 13, que é o que a gente tinha visto, são as 4 direções, norte, sul, leste, oeste. Né? A gente tem também em Apocalipse os 4 seres viventes, que eles vão aparecer lá em Ezequiel 1:4, mas também vão aparecer em Apocalipse 4, versículos 6 e 7. E aí a gente tem os 4 evangelhos também. Né? E aí tem uma anotação ali interessante, ó. Leão, homem, touro e águia. Eu não trouxe, achei que não ia ficar boa a foto, mas a gente foi esses tempos em Salamanca. E aí na lateral da Catedral de Salamanca tinha aquelas igrejas bonitas, né, toda ornamentada e tal, tinha lá um grande painel assim, que tinha lá uma águia, um touro, um leão e uma águia, um touro, qual que eu não falei? E um homem. Tá, eu não lembrava qual eu não tinha falado, né? E aí a minha sobrinha que estava com a gente, eu falei assim, olha lá, é a representação dos evangelhos.
Não sei se vocês sabiam que os evangelhos têm essa representação, né? Jesus como um touro, Jesus sendo apresentado como um leão, sendo apresentado como uma águia, né? Cada um desses tem um significado, é a ideia de para quem o evangelho foi escrito, né? Por isso que eles têm tanta diferença e tal, mas como a aula não é sobre evangelho, eu vou deixar vocês na curiosidade, porque o papel do professor também é instigar o aluno a pesquisar, então eu vou deixar vocês na curiosidade, né? O que cada animal significa. Mas a ideia é exatamente essa, são as 4 representações, porque dentro dessas 4 representações a gente consegue apresentar Jesus na sua plenitude, né? Como filho de Deus, como filho do homem, como raiz de Davi, né? E como o servo fiel que vem cumprir a sua missão, né? Então representa Jesus em toda a sua plenitude. Então, o 4, ele é justamente esse valor de cosmos aqui na ideia do mais amplo possível, né? Do mais completo possível. E aí, eu brinquei antes com vocês sobre a perfeição e olha só, o 5 também significa perfeição, mas daí não é a perfeição divina, é a perfeição humana. Curioso isso, né? Então, a perfeição humana é representada dentro da cultura judaica pelo número 5. E aí eu queria convidar vocês para a gente pensar, né, ou tentar entender João 19, 17. Se você não quiser abrir, não tem problema, mas é a representação de como Jesus foi morto, né? O Evangelho de João, eu prometo que não vou falar as coisas e acabo falando. O Evangelho de João representa Jesus como homem, no sentido de homem, daquele que vem completar a ação do homem, né? Vem ser como um homem completo. Cadê? João 19, 17. Como o homem que completou completamente a missão para a qual nasceu. Então, João, capítulo 19, versículo 17, vai falar sobre a crucificação. Ele fala assim, ó, levando ele as costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico é Gólgota, e crucificaram ele. E aí todo o versículo vai dizer de como ele foi crucificado. Então, 2 chagas nos braços, 2 chagas nas pernas, né, os pés, e aí os pés cruzados, mas 2 chagas nos pés, né, uma em cada, e aí tem a ferida do lado, que inclusive não sai sangue, sai água, né, tamanho já era o sangramento pelo qual Jesus já estava exposto, então sai a água da pleura, bonita essa palavra, né, da pleura, né, é aquela pele que separa os pulmões, então a partir dali ele não respira mais e acaba morrendo por causa disso, né? Então as 5 chagas de Jesus são a representação do homem carregando sobre si, ou do cumprimento do versículo de Isaías, né, que era um homem que não havia beleza nem formosura, mas que leva sobre si todas as dores do mundo, né, e carrega sobre si todo o pecado e carrega plenamente como homem. Tanto é assim que logo no momento de morrer, Jesus olha para Deus e fala, por que você me abandonou? E é simples, né? Deus abandona no sentido aqui de calar-se plenamente, não quer dizer que Deus não estava com Jesus, mas Deus não atua na hora em que Jesus está crucificado, porque se Deus tivesse atuado, teria tirado toda a autoridade dele de ter vencido a morte, né? Senão Jesus chegaria para Satanás e diria assim, eu venci a morte. Ele ia dizer, claro, né, com a ajuda de Deus. O pecado não entrou pelo homem, tinha que sair por um homem. Um homem sem pecado se sacrificou no lugar. Ele dizia, não, você não estava ali como homem, você estava ali ajudado por Deus. Então, você deu uma enganada ali, né? É justamente para que não houvesse essa margem de desrespeito ao testemunho mesmo de Jesus, né? Que Deus o abandona aqui no sentido de Deus ficar calado, né? Permitir o sofrimento de Jesus, né? Então, os 5 tem essa representação da perfeição humana, né? Aí,
A gente tem um que a grande maioria já... e tem também ali, tem os 5 pães e 2 peixinhos, né, alimentando 5.000 homens e tal. E a gente tem também a parábola aí de Jesus dos 5 talentos, né, que é o grande servo que recebe 5 talentos, lida bem com os 5 talentos e recebe mais 5 em função disso, né? Ou seja, ele usa o seu dom, a sua habilidade humana. E aí a gente tem o 6, que acho que é um tanto quanto o 7, é um que todo mundo mais ou menos sabe o que significa, né? Que é o desejo de ser perfeito, é a vontade de ser perfeito, é a intenção de ser perfeito sem conseguir ser, né? Então, é a imperfeição, mas veja que não é simplesmente a imperfeição, é a imperfeição que tenta se passar por perfeito. Entendeu? É a imperfeição que tenta se passar por perfeito. É a imperfeição que tenta enganar como se perfeito fosse. Aí eu volto lá no 3, vocês lembram aquela ideia do hebraico de repetir 3 vezes, né? De demonstrar que aquilo é plenamente, né? A intensidade, e aí você entende o 666. Olá. Você entende o 666. O 666, ou 666, é justamente isso, é completamente imperfeito, mas que tenta se passar como dominador, tenta se passar como aquele que vem para dominar o mundo, tanto que traz 1000 anos de paz, traz 1000 anos de tranquilidade, tal, né? Então é a imperfeição máxima, ou seja, o próprio Satanás. Legal isso, né? Então o 6 vem justamente nisso. A ilusão da perfeição você tem ali, por exemplo, nos 6 dias trabalharás, né? Por quê? Porque a criação não acaba no 6º dia. Tem o 7º dia. O 7º dia é o dia da criação também. O que Deus cria no 7º dia? É o descanso, né? Então, mas a construção perfeita da criação só se dá quando inclui o 7º. Só está completa a criação quando você tem o 7º dia. Mas não fez nada. Exatamente, tem que ter um tempo para não fazer nada, para contemplar, para perceber a construção do que se fez nos 6. E aí o homem que trabalha os 6 dias e acha que por isso está completo, ele está dizendo, ei, eu estou vencendo nos 6 dias pelo meu talento, não estou deixando Deus atuar, não preciso, eu consigo por mim mesmo. Ou seja, de volta ali, né? Mesmo tendo imperfeição, acho que eu sou o suficiente para mim mesmo. Entendeu? Porque trabalhar 6 dias, mas descansar no 7º, confiar em Deus no 7º. Ou, em outras palavras, eu faço muito bem a minha parte, mas sei que a minha parte não é totalmente perfeita. Então, eu deposito a minha confiança de que Deus fará o 7º. Para nós que temos hoje uma economia mais dinâmica, isso é um pouco mais avançado, é um pouco mais difícil de perceber. Mas imagine, vamos lembrar lá do deserto, né? Você recebia o maná do dia. Se você guardasse o maná de um dia para o outro, o que acontecia? Apodrece. Então, é o do dia, eu recebi a comida do dia. E amanhã? Amanhã é amanhã, amanhã eu tenho o de hoje. Mas o que acontecia na sexta-feira? Pegava o maná da sexta e do sábado, e ele não apodrecia. Por quê? Porque ali Deus mandava uma porção dobrada, dizendo, ei, tudo bem, todos os dias você consegue o teu esforço do maná do dia, mas tem um dia que eu galardeio, eu presenteio, eu mostro para você que mesmo nesses dias eu tenho domínio. Então, o de hoje você consegue pegar hoje e ainda ter para amanhã. Se ele pegasse na segunda, hoje eu vou pegar um pouquinho mais para guardar para terça, porque daí amanhã eu não preciso vir. Já era, terça-feira já tinha apodrecido, né? Então é essa imperfeição com sinais de perfeição, né? Que a gente pode transformar aí em 7, né? Nesse caso, por exemplo, do maná, a gente poderia transformar em 7 sem problema nenhum, né? O 6º mandamento é não matar, o versículo até que eu já citei, né? É não matar, porque a ideia é exatamente dessa, é de nós não termos sobre a nossa mão o domínio da vida, né? Nem da nossa, quanto mais
o domínio da vida do outro, né? Então, não mataram justamente por causa disso. E aí, em 2 Samuel 26:10, a gente tem o coração imperfeito de Davi. E aí aqui a gente precisa, inclusive, lembrar da escrita hebraica. A estrela de Davi tem 6 pontas, porque é um Dalet, a letra, né, é um Dalet e um Vav, né, um D e um V, né, e Dalet Vav são letras com 6 pontinhas, né? Se você pegar as extremidades das duas letras, dá 6 pontinhas, por isso que se forma a estrela de Davi com 6 pontas, né? Ou seja, é justamente o homem imperfeito. E aí 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10, vai mostrar que o coração de Davi era imperfeito. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Sim, né? Mas o próprio Davi sabia que ele, de vez em quando, ele dava umas cabeçadas lá, de vez em quando ele dava umas burradas, mas quando ele pisava na bola, ele corria para Deus, né? Então, assim, Deus conhece o nosso coração imperfeito, mas justamente por conhecer o nosso coração imperfeito, Ele nos perdoa e nos redime. Legal, né? Agora nós chegamos no número mais fácil de todos, que é a perfeição divina. Agora sim o 7 representando perfeição, mas não é qualquer perfeição, é a perfeição divina, né? O 5 a perfeição do homem, o 7 a perfeição divina. E aí tem vários versículos, né? Gênesis 2:2 a criação em 7 dias, Gênesis 41:2 o domínio do bem e do mal, que é aqui o sonho de José, né? As 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, né? Então Deus mostrando aí, eu sou o Deus da abundância, mas também sou o Deus que controla o mal, né? E é justamente esse controle do mal, o bem e o mal estão sobre as minhas mãos. E é justamente por isso que eu controlo e revelo, então nesse caso a José, a vontade divina sobre, nesse caso, sobre a produção, né, do Egito e ao mesmo tempo sobre o povo e sobre o papel do povo de Deus, né, no seu exílio no Egito. Nessa época ainda um exílio voluntário, mas um exílio. Apocalipse 1:20 vai falar de 7 estrelas, 7 candeeiros de ouro e 7 igrejas, que eu já dei uma adiantada no domingo passado quando eu falei do anjo, mas também não vou entrar porque a gente vai ver depois com muita calma os detalhes. Mas Apocalipse 6:6 também tem o grande livro, que é o livro com 7 selos, né? Quer dizer, a Bíblia, ela tem, nós já falamos várias vezes isso, ela tem a revelação de Deus, ela é a revelação de Deus, mas ela tem ali um toque do seu autor. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai ver Lucas usa palavras, porque Lucas era um homem estudado e tal, Lucas usa palavras que a gente não acha, por exemplo, no Evangelho de Marcos, que era um homem muito simplório. Então, as palavras que Marcos usa são palavras muito mais simples do que as palavras que Lucas usa, né? Tanto que o maior autor do Novo Testamento, se você for ver a quantia de escritos, é Lucas, né? Porque é tanto o Evangelho grandão quanto o livro de Atos, né? Então ele escreve bastante, né? Então tem ali a escolha de palavras, a escolha de determinados vocábulos, é feita também a um toque de cada autor ali. Os 7 selos não, é um livro escrito pelo próprio Deus. E aí eu tenho uma vontade para espiar esse livro, porque eu queria ver como é que é a grafia, a letra de Deus. Se ele tem uma letra bonita ou é... Porque eu escrevo em árabe. Quer dizer, eu escrevo em português, mas quem olha rapidão, assim, acho que é árabe. Né? Então, o 7 tem essa representação divina. E aí tem os outros números e tal, mas esses são tem toda a representação, podia ter trazido, mas eu não vou me adiantar muito, então eu dei uma puladinha, né? Dei uma puladinha porque não dá para ir a todos e até chegar a 1000, né? Mas tem o 12, que é importante, que é a religião organizada. O governo, o domínio é sempre com base 12. Então, toda vez que vai falar em 12, o valor é exatamente esse, né? Um exemplo disso, a gente tem as 12 tribos, encabeçadas pelos 12 patriarcas, e depois, no Novo Testamento, a gente tem os 12 apóstolos, né? E aí eu queria convidar vocês para ver Atos 1. Opa! Então, quem já está em João está fácil. Atos 1, versículo 26.
Nós vamos ver a partir do 21. Tá? Então, Atos 1, a partir do versículo 21, na minha versão aqui diz assim: é necessário, portanto, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Olha que bonito que ele falou. Sabe o que ele disse? Ele está dizendo assim: ei, Judas caiu fora. Nós precisamos recompor os 12. O que eles estão fazendo aqui é literalmente escolhendo um novo apóstolo. Que foi Paulo, certo? Não. Isso aí, não foi Paulo. Então ele está dizendo assim, ó, nós precisamos achar um novo apóstolo. Vamos olhar dos que já caminham, né, desde o início, vamos ver quem que poderia ser um novo apóstolo. E apresentaram 2. Quem? José, chamado Barsabás. Ó, você que quer ter um filho, neto, aí um bom nome, né? Barsabás. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, e aí olham para os dois e falam assim, ó, os dois têm bom testemunho, os dois são, né, firmes na fé, os dois são gente tranquila, são gente honesta, né, talvez se viesse para o lugar de Judas seria inclusive o tesoureiro, os dois são contabilistas, têm experiência com finanças, são pessoas honestas, não sei qual era a função que eles iam exercer. E aí eu pergunto, tá, mas peraí, se os dois estão bem, se os dois tá legal, por que não colocar os dois? Né? Qual seria o problema de ter 13 apóstolos? Podia, né? Não, nós achamos 2 bons homens, vamos escolher os 2, pronto. Já era um coletivo, que se fosse assim, né, precisamos achar um, aí tudo bem. Não, mas já estavam ali numa coletividade, já decidiam as coisas do coletivo, por que não? Né? Não, porque o 12 tem o valor, né? Então precisamos achar um. Aí eles começam a decidir, mas fulano é bom nisso, mas o outro também é. Mas o fulano é bom nisso, mas o outro também é. Mas ele tem um testemunho firme, o outro também tem. E aí eles não conseguem decidir. Então, orando, disseram, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra qual dos dois tens escolhido para que tome parte nesse ministério e apostolado, que de Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E aí, como eles não conseguem decidir, eles tiram no par ou ímpar, né? É assim, lançando-lhe sorte, saiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos, né? Então, eles falam, é Urim Tumim, né? É Deus falando através do oráculo ali, é Deus sortearam o Matias, né? Chamaram a Deus, clamaram a Deus e sortearam, porque os dois tinham um bom testemunho. Então, esse do 12 é algo muito forte, né, que precisa sempre ser mantido. Então a gente vê esses 12 sempre nessa representação. Apocalipse 21:12 vai ter mais uma representação de 12 portas, cada porta cuidada por um anjo, né? E aí tem um outro número também que é multidão, que é o número 1000. E aqui eu anotei esse número, por quê? Porque 1000 quer dizer muita gente. Tá? O valor, a gente precisa lembrar que hoje nós temos a precisão. Vocês já viram aqui como é a gasolina? Já perceberam nas estações de serviço como que é representada a gasolina? Quanto custa a gasolina hoje? 1 litro. 1,94? Só que você chega lá na frente do posto, não está escrito 1,94. Está 194 e mais um número, né? Não é o cêntimo, é o milênimo, né? É dividido por 1000, mas o euro não tem essa divisão, não tem esse terceiro número depois da vírgula, né? É por quê? Porque ali ele dá uma jogadinha de um pouquinho para cima, né? Ganha um cêntimozinho ali, né? E de um cêntimozinho por litro vendido, no fim das contas, né? Dá um pouquinho a mais, né? Você já notou que aquele número nunca é 0, né? É sempre o 9. Já notou? Sobe combustível, desce combustível, o númerozinho o terceiro depois da vírgula é sempre 9, né? Nós hoje temos uma precisão de números muito grande. Nessa época não.
Então, dizer assim, uma grande multidão, né? O 1000 é justamente essa representação, né? Em espanhol a gente tem uma expressão que é pico, né? Então você fala assim, quanto deu? E tanto. Quanto custa esse carro? 6.000 e pico. Quer dizer, 6.000 e muito, né? É quase 7, né? Então a gente tem essa representação do 1000 como sendo uma grande multidão. Então um arredondamento, né? Por exemplo simples. Quanto tempo o povo caminhou no deserto? 40 anos, certo? Não, o povo caminha no deserto 38 anos. Se você for parar a fazer as contas, são 38 anos. Mas é que 38 e 40 é a mesma coisa para a cultura. Então eles registram como 40 por ser um número redondo, né? Quanto tempo o povo fica como no exílio no Egito? 400 anos? Não, se você for fazer as contas, sentar lá matematicamente fazer as contas, ficam 430 anos. Né? Não são 400, são 430. Mas esses 30, arredonda. Né? Então há esses arredondamentos que para a cultura da época isso não é menosprezo nem nada. Não, é simplesmente um arredondamento que acontece. Quando não é para arredondar, eles deixam claro isso. Se você for olhar, por exemplo, o livro de números, ali fica bem claro que aqueles números são importantes e não são arredondados. Agora, voltando lá à ideia dos 5 pães para 5.000 homens, você acha que tinha realmente 5.000 homens? É claro que não tinha, né? É quase impossível você fazer um negócio com 5.000 homens redondinho. Mas e se tivesse 5.003? É 5.000. Né? 5.012 é 5.000, 5.021 é 5.000, é a ideia, né? Claro, tem 100.000, você dizer 5.000, aí você tem uma grande variação, mas 5.000, 4.930 tal, é uma variação que para o contexto e para a situação não faz diferença, né? Não menospreza a questão. Então, os números sofriam naturalmente essa variação. Aí entra o lado do professor. Por quê? Porque eu já falei sobre números. E nós estamos falando de Apocalipse. E aí, quando chegar a hora, 144.000 entrarão. E agora? O que significa esses 144.000? Então, eu estou aqui há quase uma hora falando para vocês, não estou enrolando, mas eu estou aqui há quase uma hora falando para vocês, agora para fazer a pergunta. O que significa 144.000? E aí? Uma grande multidão. E por que 144? Por que não 150.000? É legal, né? Por que não 150? Acabei de falar de arredondar, né? Por que não 150? 12 tribos. Vezes 12. Mas de onde você tirou vezes 12.000? Por causa do 144. É, 12 tribos vezes 36 também daria uma grande multidão. Pois é, né? É que... Temos dos 144.000. 144.000 dividido por 12 tribos dá 12.000. Mas é que tem mais uma conta ali que você esqueceu. Olha só. Os 144.000 representam 12 vezes 12 vezes 1.000. Não foi? Agora vai. Foi agora? Não, por que não está indo? Vai, filho. Aê, foi. Agora sim. Os 144.000 são 12 vezes 12 vezes 1.000. 12 da antiga aliança, aqueles que tinham a firme convicção de que Cristo viria. Aqueles que morreram na esperança de que eu estou morrendo agora, mas o Messias virá. E os 12 significam os 12 que caminham sobre a mensagem do apostolado. Aqueles que disseram, eu posso morrer agora, mas eu sei que o Salvador já veio e eu já ganhei a vida eterna. E essa galera é uma multidão. Essa turma é uma multidão. Aqueles que morreram antes de Cristo, morreram na velha aliança, mas com a firme convicção de que Deus enviaria o Messias. E aqueles que morreram depois de Cristo, na firme convicção de que Cristo veio, todos esses
chegarão ao céu. Todos esses terão livre acesso à Nova Jerusalém. Legal, né? Quer dizer, antes e depois de Cristo são salvos em Cristo. É por isso 144 mil. Não são 144, não vai ter ninguém na porta. E o seu bilhete é 144.318. Infelizmente o senhor ficou 318 para trás. Volta. Não tem isso. É a galera, é a multidão de todos os tempos, do antes e do depois da vitória conquistada na cruz, chegando junto na Jerusalém Celestial, chegando junto na casa do Pai, sendo bem-vindos à casa do Pai. Legal isso, né? Aí você precisa lembrar, Apocalipse foi escrito para uma igreja que estava passando por uma turbulência, estava passando por uma perseguição, precisava ser uma linguagem cifrada. Você imagina a perseguição que o Império Romano ia dar em cima se ele dissesse assim: ei, tanto os antigos judeus quanto todo o povo de Deus vai se salvar, vai entrar em uma cidade de rua de ouro e tal. Se um romano lê isso claramente escrito nas escrituras, os caras tinham focado todas as forças em acabar com a igreja, né? Tinham arrebentado com a igreja. A linguagem ali é cifrada justamente por isso. Disse domingo passado, repito hoje porque é verdade, né? Apocalipse é um texto de esperança, de renovação de esperança, de certeza, é a afirmação da certeza da vitória. É uma linguagem um pouco difícil, por quê? Porque ela vem justamente com um povo que estava passando por adversidades, por perseguição, por um momento difícil. Por isso a linguagem precisa ser um tanto quanto cifrada, não pode ser muito clara. Mas quando a gente olha com discernimento do Espírito, ela renova a nossa fé. Por isso que é tão importante a gente lembrar. Não estou pregando o fim do mundo, nem apocalipse, nem nada apocalíptico no sentido comum que o pessoal dá aí, mas a gente precisa lembrar, o tempo de Apocalipse é agora, né? Não quer dizer que o mundo vai acabar até dezembro, mas o tempo de Apocalipse é agora, né? Nós estamos nesse tempo de Apocalipse. Tá bom, faz um bom tempo que nós estamos, mas nós estamos nesse tempo de Apocalipse. Portanto, essa mensagem ainda é viva, ainda é eficaz e ainda é presente na nossa vida, né? Por isso, a ideia de trazer hoje os números é justamente para isso, para que essa esperança que muitas vezes está cifrada ali, ela possa sair do texto, entrar na nossa mente, ser compreendida pelos números, mas também ir morar no nosso coração, para renovar a nossa esperança, para renovar a nossa certeza da salvação, e principalmente para renovar a nossa certeza da vitória. Vitória que não vem por mérito nosso, nem por ação nossa, mas vem por misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Legal? Então eu peço perdão porque eu passei 2 minutos, mas nós ainda temos 15 minutos de intervalo e aí 11h15 a gente volta dessa vez para o culto. Pois não, claro, manda ver. Então nós podemos dizer que os primeiros o primeiro 12 tem a ver com as 12 tribos e o segundo 12 a doutrina dos apóstolos, dos 12 apóstolos? O primeiro 12 é exatamente, eu vou repetir só para a gravação, os primeiros 12 é justamente a antiga aliança, os patriarcas, né, a confiança de que a lei aponta para a vinda do Messias, né, os homens do Antigo Testamento morriam nessa certeza, virá o Messias que virá me resgatar, né? Isaías tem claramente isso expresso. E os outros 12 é a certeza do Novo Testamento, da nova aliança, é que já veio o Messias e, portanto, é a velha e a nova aliança, né? Os salvos nas duas pontas. Certo? Legal?